Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Depois de um longo e tenebroso verão. Bem, na verdade, tanto faz aqui para a gente, né? Nós retornamos hoje com a nossa EBD e com a nossa matéria Marcas de uma Igreja Saudável, ok? O que nós já vimos até agora? Se você olhar no seu material, você tem no começo que a nossa primeira lição foi exatamente definir o que é uma igreja saudável. Que é interessante que quando as pessoas ouvem isso, dizem, eu não estou brincando, não há igreja perfeita. O brasileiro tem um problema de cognição. A gente fala alho, a pessoa entende abrólio. Não é perfeita, é saudável, são coisas distintas. Nós queremos uma vida saudável, mas é impossível ter uma vida perfeita. Então é a mesma lógica. Quais são marcas de uma igreja que é biblicamente saudável? Logo em seguida, nós vimos que essa igreja tem um dono, o Deus Trino. Então, por que da necessidade dessa segunda lição? Porque nós vimos que é Ele que define o que é uma igreja. Hoje, muitos grupos que se chamam igrejas estão sendo definidos pelos homens, pelos eclesiólogos autodeclarados. Mas é a palavra de Deus, obviamente o Senhor por ela, que define o que é a igreja. E logo antes da nossa interrupção, nós já vimos a nossa primeira marca, que é pregação expositiva. Nós falamos também que a ordem que elas estão organizadas, apesar de não ser extremamente imexível ou qualquer coisa assim, tem uma lógica. Começando na pregação, quer seja do púlpitozão ou do púlpitozinho, que a igreja é ensinada sobre a palavra e é passada as ideias, os princípios, os ensinamentos sobre o que é uma vida espiritual saudável como indivíduo e como igreja. E hoje nós vamos passar, como já está ali projetado, para a segunda marca, quarta aula hoje, teologia bíblica. Um tema extremamente importante, eu sei que eu vou repetir isso muito nas próximas aulas, porque a gente fica vendo, irmãos, o que tem acontecido com as igrejas quando elas abandonam aquilo que nós temos visto aqui. O que aconteceu com a nossa igreja, quando ela não ainda praticava, ou buscava praticar o melhor possível, o que nós estamos vendo aqui. Então, quando você remove um componente da saúde de alguma coisa, remove a água, a planta, mas às vezes você está colocando água, mas a planta não vai. Aí você coloca lá um nitrato disso, um potássio daquilo, nitrogênio sei lá do que eu não sou da botânica, e a planta, né? Ou o bom e velho esterco, e a planta renasce, porque estão faltando elementos para a saúde daquilo lá. A gente também. Entra na caverna e fica 3 meses. Sua vitamina D vai? Porque o seu corpo produz provocado pelo sol. Então, entende, irmãos? Não existe a ausência do elemento que provoca a saúde sem que isso tenha, obviamente, uma consequência. E a igreja não é diferente. Isso dito, vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção sobre a nossa manhã, sobre nossas mentes, possamos captar e compreender e pensar em como podemos viver aquilo que vamos hoje aprender nesta aula, nesta lição. Abençoa, Deus, aqueles irmãos que têm cooperado na confecção desse material, em particular o nosso irmão Vini, que já esteve conosco alguns anos atrás, se eu posso continuar sustentando nesse trabalho que ele tem feito. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Na nossa introdução, nós temos uma frase para definir teologia bíblica, ou essa marca na igreja. A marca em uma frase. A teologia bíblica é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. Ela define Deus e todo o seu pensamento e irá definitivamente influenciar nossa cosmovisão. Os alunos do nosso seminário, do CFM, aqui que temos na igreja, estudam, bem no comecinho, no seu primeiro ano, as diferentes teologias, os diferentes ramos da teologia.
Você tem a teologia, obviamente, bíblica, que vimos. Você tem a teologia sistemática, que é provavelmente a mais conhecida. Mas você também vai ter a teologia histórica, a teologia filosófica e assim por diante. Todas essas não podem, partindo da mesma fonte, pessoa, igreja ou autor, divergir. Porque, na verdade, elas vão completando uma a outra. O que nós vamos aprender hoje, meus irmãos, é que uma grande deficiência que está acontecendo nas igrejas é que elas não conseguem, ou aquele crente não consegue olhar para uma passagem bíblica e compreender mais do que apenas uma liçãozinha devocional indireta dela, em lugar de entender o que aquilo tem a ver no todo da revelação. Você vai ouvir essa expressão algumas vezes. Existe o que a gente chama de fio escarlate, ou fio vermelho, se você preferir, que é o fio da história da redenção que começa em Gênesis e termina, obviamente, em Apocalipse. Não é à toa que você tem, por exemplo, na Bíblia, a história de Ruth. Já parou para pensar? Por que você precisa dessa história? Na verdade, todo versículo, toda passagem, todo livro bíblico, se você extrai, você tem que descobrir o que está faltando na revelação. Porque ele não está lá por acaso, não está lá para encher linguiça. Então, quando você estuda o livro de Ruth, você aprende muitas coisas, mas no final você descobre que ele está lá para nos falar sobre a descendência de Davi. E por que a descendência de Davi é importante, irmãos? Porque é dele que vem o rei messiânico. Ele é descendente, Jesus é descendente de Davi. Entendeu? Então, agora, você diz assim, pastor, isso é óbvio. Isso é óbvio porque nós já explicamos aqui na igreja. Porque eu passei uma década em uma igreja e só fui descobrir isso quando eu cheguei no seminário. E a minha igreja, diga passagem, até era uma igreja com bastante conteúdo bíblico, mas que não possuía um bom ensino de teologia bíblica, do porquê que essa passagem está aqui, no todo que o Senhor está ensinando. Por isso que a nossa definição está dizendo ali no finalzinho, ó, ela define Deus de todo o seu pensamento. Por que que Deus chamou o autor sagrado, melhor dizendo, o escritor sagrado, certo? E pelo Espírito o inspirou a escrever exatamente o que está aqui. Por que que ele colocou isso e não outra coisa? Você já parou para pensar que se você pegasse a vida de Jesus e colocasse tudo um dia após o outro, não dá nem 3 ou 4 meses? O que que Jesus fez da apresentação, não, daquele momento no templo, em que os pais estão procurando por ele, até os 30 anos de idade? Não tem nada, absolutamente nada. Nada canônico. Tem livros que escreveram por aí, inventando que Jesus ficava ressuscitando passarinho no quintal, porque esse tipo de coisa. E inclusive já colocaram em filme. O Jesus adolescente, né, todo mundo lá brincando de algum tipo de brincadeira lá com bola, e ele lá compadecendo-se do passarinho. Isso não é bíblico, isso nunca aconteceu, ou aconteceu. Não está na Bíblia, irmãos? Não era importante que você soubesse. Ponto. Como disse Calvino, quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. Sobre as questões que a sociedade tem desafiado modernamente a fé cristã, a Bíblia não vai falar sobre inteligência artificial. Mas usar a inteligência artificial para fazer o seu trabalho da escola, a Bíblia não vai falar, porque é simplesmente desonestidade. Sobre isso a Bíblia fala. Viu como é que funciona? Você tem na Bíblia os princípios para endereçar qualquer desafio que a sociedade der. E como você descobre isso? Entendendo como Deus pensa. Último destaque nessa nossa frase ali. Eu gosto muito dessa palavra, meus irmãos. Influenciar nossa cosmovisão. Eu não vou ficar dando detalhes aqui, mas quando você pega qualquer filosofia humana, por exemplo, ideologias políticas, você jamais vai encontrar uma ideologia humana que seja 100% cristã. Você ouviu o que eu disse? Não adianta você tentar pegar uma coisa que o mundo faz e dizer, olha, é igual ao cristianismo. Isso não existe. Porém, existem ideologias e filosofias humanas que são muito mais próximas do cristianismo, tem outras que são mais distantes e tem outras que são completamente antagônicas ao cristianismo. Por isso, quando o camarada diz que Jesus era comunista, ou ele não sabe o que é comunismo, ou ele não sabia quem era Jesus. Não, duas uma. Mas falam. Cansa de falar por aí. Então, o ponto é que, por que essa pessoa faz isso? Porque ela viu uma coisinha lá, uma passagenzinha,
Ela pegou aquela mãozinha lá para pegar o bichinho de estimação, pinçou um versículo e diz, está vendo? Jesus é como... Ou Jesus é isso, ou Jesus é aquilo. Quando você compreende, irmãos, do começo ao final a teologia bíblica, você não faz uma patacada dessa. Pior, irmãos, não é o pessoal lá de fora querer usar a Bíblia para tentar comprovar suas ideias. O pior é nós de dentro, quando usamos a Bíblia para tentar comprovar algumas das nossas ideias. E aí pega texto fora de contexto, cria ideias, até ministérios que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu ia até mencionar um aqui agora, que é muito querido, que é sobre oração, a respeito dos filhos e tudo mais, que usa um termo e um versículo que não tem nada a ver com oração por filho. Para bom entendedor, pingueleta, quem não entendeu, pergunta quem entendeu. Não tem nada a ver, mas pegaram um versículo lá, pastor, é errado orar pelos filhos, isso é contra. Eu sou contra, irmãos, pegar a Bíblia como pretexto para fazer as coisas. Vamos fazer um ministério, vamos pescar porque Jesus tinha 4 pescadores. É o tipo de raciocínio que não tem nada a ver com teologia bíblica, é a invenção, é dar pulo de um pensamento. Uma vez eu corrigi uma pessoa muito querida porque ele falou que quando oramos pelos nossos opositores, Deus restaura a nossa sorte. Bonito, né? A pessoa? Sabe de onde ele tirou isso? Final do livro de Jó. Tendo Jó orado pelos seus amigos da onça, diga-se de passagem, Deus restaurou sua situação, sua condição, inclusive melhor do que antes. Bom, né? Aí lá vai o camarada, deixa eu arranjar um inimigo para poder orar por ele, porque Deus... Não, o texto não está ensinando isso. Mas isso é o que acontece quando a pessoa não tem uma compreensão global, teológica da Bíblia, ok? Bem, membros de igrejas cristãs continuam a nutrir pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem. Esse estado de coisas revela que muitos cristãos têm negligenciado sua principal vocação, conhecer o seu Deus. Todo cristão deve ser um teólogo no melhor e mais íntimo sentido da palavra. Se as igrejas devem ter boa saúde, seus membros precisam comprometer-se em ser teólogos, de acordo com a sua capacidade. Essa é a segunda marca de um membro de igreja saudável, escrito em 2016 por Anibawe, que é um pastor africano. Um pastor já conhecido, mas já falecido, ele falou uma coisa muito interessante. Tem uma regra hermenêutica da Bíblia que é muito, muito fácil, muito simples. Quando a Bíblia está falando de algo bom, perfeito, santo, ela está falando do padrão que é Cristo. Quando a Bíblia está falando de algo ruim, meteu os pés pela mão, deu uma cacetada fora do negócio, né, tudo, está falando de mim. Mas não é o contrário que o pessoal lê a Bíblia? Quando fala coisa boa, já acha que é ele que está fazendo. Pô, a Bíblia está lá para mostrar o padrão de Deus e o baixo padrão que nós temos. Para quê? Para nos pisar, nos humilhar? Não. Para mostrar que eu preciso de Deus. Que eu preciso que Ele me eleve até aqui. Agora a gente não gosta desse pensamento. A gente gosta de pensamentos como, nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso alimenta o ego. E que não deixa de ser verdade. Nós somos mais que vencedores. Tudo isso, irmãos, é verdade. Mas por que nós somos mais que vencedores? O versículo continua. Por meio daquele que nos amou. Então não é como se eu tivesse ganhado nada. Eu não corri, eu não pulei mais, eu não corri mais rápido, eu não pulei mais alto, eu não nadei mais rápido. Essa medalha, é por isso que em Apocalipse, meus irmãos, os 24 anciãos pegam as suas coroas e fazem o quê? Colocam aos pés do Senhor. É um gesto cheio de significado. Cada prêmio que eu recebo, não tem aquele pessoal que vai assim, eu quero agradecer a minha mãe e meu pai, porque me ajudaram a chegar até aqui. É justa a homenagem, mas o camarada treinou. O camarada foi por onde? A teologia bíblica, meus irmãos, vai mostrar que eu só cheguei, consegui, alcancei qualquer coisa por causa da graça de Cristo. Qualquer pensamento menor que esse é perigoso.
Mas a Igreja de Cristo muitas vezes não vê assim. Mais e mais sociólogos e jornalistas têm apontado para a crescente superficialidade da sociedade. A internet proporciona acesso rápido à informação, mas estimula a pouca retenção e reflexão. As redes sociais estão viciando-nos em manchetes bombásticas e conteúdo curto e raso. Infelizmente, isso traz impacto sobre nossa vida de igreja. Desde o princípio, porém, a igreja tem sido marcada por perseverar devotadamente na doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, a igreja está andando na contramão da sociedade há muito tempo, tá? Mas especialmente agora. Então você já deve ter visto vídeos que já explicaram sobre, por exemplo, as nossas crianças, particularmente as mais novas, o perigo de vídeos que trocam rápido de cena e como isso vai ativando áreas e questões no cérebro da criança que ela não consegue mais simplesmente olhar para você e prestar atenção. Porque você está parada, olhando para mim, piscando. Faz alguma coisa. As crianças não conseguem mais, e nós estamos indo no mesmo barco. Os tal dos shorts, né, os curtas, os recortes que tem de 3 segundos, 5 segundos. Essa semana eu assisti um vídeo no Instagram de, acho que tinha uns 6, 7 minutos. Nos comentários, o pessoal inclusive comentou isso. Difícil um vídeo tão longo me prender, já se entregou. Mas o tema era extremamente interessante. Eu estou tentando puxar da memória, não lembro o que é. Mas era muito importante. Aí eu assisti. O Instagram agora parece que aumentou o tempo que você pode colocar um vídeo. Mas esse fenômeno, meus irmãos, vai contra você vir no domingo à noite e assistir uma mensagem de 60 minutos. Ou 70 às vezes. Por quê? Eu não duvido daqui a pouco que vai ter pastor fazendo 10 micromensagens de 4, 5 minutos. Aí faz uma coisa, faz um curta, aí sai, canta uma música. Aí ele volta para manter a atenção das pessoas. Quantos de vocês ficam cumprimentando os irmãos no culto? Pastor, se eu fizer isso, pode me chamar. Não faço não, porque eu sei que tem uns que dão umas cabeçadas aí fé. Eu sei que a semana foi pesada e tudo mais, mas quer ver só? Eu sei que tem uns que conseguem essa proeza. Você já dormiu no filme dos Vingadores? Não. Velozes e Furiosos, você dorme? Não. Porque você está dopaminizado. Você está, sabe, pumped. E você não consegue não prestar atenção. A não ser que realmente não interessa em nada esse tipo de filme, que é claro que é o caso também, tem umas pessoas que não gostam, mas aí dê o seu exemplo. Não, você gosta de chick flicks, né? Aquele filme romantizinho e tal, para mulher. Aí quem dorme é o seu marido. Como você consegue dormir? Eu estou querendo saber se eles vão ficar juntos. E o cara já está no quinto sono, porque nada explodiu. Por quê? Não é a dopamina dele, mas é a dopamina dela. Às vezes não, às vezes é o contrário, vai que... Tem o cara que chama a mulher para assistir o filme romântico e ela que dorme. Tudo bem, nenhum julgamento aqui. Cada um com a sua dopamina. Mas na igreja, meus irmãos, está se virando um show para manter as pessoas interessadas. Quando o que nos deve manter interessados não é o que está acontecendo ali, é o que está acontecendo aqui. Caso contrário, nem uma mera oração de 2, 3 minutos sozinho no seu quarto você vai conseguir, porque vai ser tedioso. Ok? É isso que nós estamos começando a falar aqui. Bem, isso significa que todo cristão é teólogo. Como o pastor e teólogo R.C. Sproul, né, ele nos lembrou, inclusive, ele escreveu um livro, literalmente o título é Somos Todos Teólogos, tá? Nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Talvez não um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas ainda assim um teólogo. A questão para os cristãos não é se seremos teólogos, mas se seremos bons ou maus teólogos. Um bom teólogo é aquele que é instruído por Deus. Então, irmãos, isso aí é básico para nós entendermos. Até, irmãos, o incrédulo, ele é um teólogo. Nesse sentido, ele tem uma opinião sobre Deus. Muito provavelmente vai ser uma opinião completamente equivocada. Até o que crê em Deus nominalmente, ele é um teólogo.
cheio de conceitos errados. Eu já narrei aqui algumas situações, inclusive aquela em que duas jovens ficavam conversando perto de mim sobre fé. Tenha fé, que vai dar certo e tal. Que é mais uma torcida organizada e um cruza-dedo e, né, bate na madeira do que qualquer coisa. Não é fé bíblica. Aí eu pedi licença, eu poderia comentar uma coisa? Aí falei para elas, o que era. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando elas foram expostas à verdade da palavra, as duas chorando. Olha que diferença. A fé do vai dar certo, a fé bíblica toca. Completamente diferente. Então tem essa figura na nossa revista, somos todos teólogos. E as duas principais formas que a gente vai fazer teologia, como mencionei antes, existe mais de uma. Uma é a teologia sistemática, que é a ação doutrina na visão correta. Nós vimos isso em pequenas doutrinas, doutrinas básicas, né, desculpe, no livro Pequeno Manual de Doutrinas Bíblicas, doutrinas básicas, há aproximadamente 6, 7 meses atrás. Todas as aulas estão no YouTube, se você não assistiu, são imperdíveis para membros e participantes da igreja. Lá a gente seguiu a linha sistemática, a cristologia, teologia própria, hamartiologia, doutrina do pecado, eclesiologia, é por área. E aí você passeia na Bíblia toda, respeitando o contexto para definir o que a gente pensa corretamente. Já a teologia bíblica, irmãos, ela vai seguir a história da redenção, a visão completa. Certo? E ela é interessante porque, à medida que você vai caminhando na Bíblia, você vai acumulando informações. Então, por exemplo, quando Adão e Eva ouviram que o descendente da mulher ia pisar a descendência da serpente, você acha que Eva pensou em Jesus? Claro que não. De fato, ela pensou que poderia ser o próximo filho dela. Quando o próximo filho dela era Caim e o outro era Abel, morreu, talvez o próximo filho dela, entende? Porque ela não tinha absolutamente nenhuma informação que nós temos. Então a teologia bíblica vai acumulando conhecimento, a revelação é progressiva à medida que vai caminhando na Bíblia. Bem, mas o que é teologia bíblica? Página 24 ainda, tá, irmãos? Mark Dever, autor do nosso livro principal, afirma que a teologia bíblica exata é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. É confiável e interpreta com exatidão as partes em relação ao todo. Repare essa parte importante de como ela nos ajuda na interpretação. A teologia bíblica vai evitar que você pegue um texto e interprete de uma maneira completamente fora do objetivo, da intenção de Deus, porque você está trazendo o significado para o texto, e não ao contrário. Ok? Quando o termo teologia bíblica é usado, ele pode ter dois aspectos. O primeiro seria de uma teologia que é bíblica, ou seja, que é fiel à Escritura, que considera o que toda a Bíblia diz sobre determinado tópico. Isso, dentro do estudo teológico, está normalmente dentro da matéria de teologia sistemática. O segundo aspecto é de uma teologia que considera a Bíblia como uma grande história divina da redenção. Preste atenção, irmãos, sem esses dois aspectos, acabaremos caindo num grande perigo, impor nossos próprios significados ao texto bíblico. Então veja como isso é sensível. Sem, irmãos, a aula que nós tivemos de doutrinas básicas e sem uma compreensão de teologia bíblica que a gente passa em cada mensagem, em cada livro que a gente expõe, a gente tem o grande perigo de não compreender um texto na intenção original do autor com A maiúsculo, que foi Deus. A gente acaba tirando aquele texto do seu contexto. Acaba criando doutrina, acaba criando ensinamento. E isso é extremamente perigoso, porque há coisas, claro, que são até inofensivas, né? Ora pelos seus inimigos, aí, como eu mencionei agora há pouco, que a sua vida vai bem. Tenta aí, tenta a sorte aí que o azar é certo, não deu não. Mas às vezes não, o pessoal cria outras coisas. Eu já vi gente defendendo, inclusive, poligamia. Eu fico pasmo como que tem gente que segue esse tipo de gente. É claro que muitas vezes o pessoal segue o erro porque gosta, né? Já era sem vergonha mesmo, aí vem um camarada defendendo um negócio desse. Olha aí, encontrei um pastor aí que diz que a gente pode casar com 3, 4 mulheres. A lei está errada.
E aí o camarada vai atrás, porque ele estava só querendo um pretexto para suas paixões, seus desejos. O meu ponto, irmãos, é que isso sai quando a pessoa não respeita a interpretação bíblica, ok? Essa é a nossa introdução. Bem, nas nossas perguntas, passa aí, por favor. Teve aí. Você se considera um teólogo? Por quê? Então, a pergunta que você tem que se fazer, meu irmão, é: se você não se considera um teólogo, e nós já acabamos de afirmar que nós somos todos teólogos, você tem alguma resistência ao termo que precisa ser quebrada. Não, pode ser aquela da humildade, né? Não, teólogo é o pastor, teólogos são os presbíteros, teólogo é o irmão que está fazendo seminário. Então, esse é o tipo de falsa humildade que você tem que abandonar. Eu concordo, talvez, que sem nenhuma vaidade, talvez você não conheça a teologia como eu, que não conheço de teologia como um monte de colegas meus. Eu tenho colegas num grupo de pastores que eles começam a falar, eu só faço pegar o caderninho, a caneta e diz: pois não? Porque o camarada, às vezes, inclusive com metade da minha idade, sabe muito mais do que eu. Bora beber. Isso é normal, irmãos. Aliás, queridos, tudo na vida tem alguém que sabe melhor que você. Eu poderia dizer, por exemplo, que todos nós somos jogadores de futebol. Todos. Mesmo que quando você tentar chutar uma bola, você vai errar, vai perder o apoio da outra e vai cair sentado no seu traseiro porque você é ruim. Mas entendeu o sentido do que eu estou falando aqui? Todos nós temos condições de pegar e chutar uma bola, ou pegar e bater com uma bola. No mais estrito senso das ações, nós podemos fazer qualquer coisa. Só que a maioria das coisas vão fazer muito mal. Eu até brinco, né, quando o pessoal pergunta quem faz tal coisa. Eu falei: eu faço, só não presta. Alguém sabe negócio de consertar, é serralheiro? Eu falei: eu sei. É quanto você cobra? Quanto você quiser, porque não presta. Sou um péssimo serralheiro. Mal sei soldar 2 peças, é capaz do meu dedo ficar preso junto com o metal. E costumo, inclusive, quando as pessoas também falam para mim uma coisa que não está explicando direito, eu falo assim: querido, olha só, eu entendo de 2 coisas, de Bíblia e de computador. Aqui eu danço muito bem. No que você está falando, fala em português, que eu não estou entendendo nada. Porque não é a minha área de especialidade. Assim, meu irmão, se você não entende que você só não é o melhor teólogo, porque você ainda não investiu no seu conhecimento, mesmo tendo a única igreja em Boa Vista que possui uma biblioteca particular, você não precisa gastar um centavo. E uma das poucas que tem uma livraria de qualidade, isso é sua responsabilidade. É o famoso: você foi levado até a água, mas beber é sua responsabilidade. Ninguém vai fazer por você. Que formas cultivamos pensamentos significantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem? Essa é a parte mais importante, irmãos, da teologia bíblica. Definir quem é Deus, definir quem é o homem. Sabe por quê? É aí que as chamadas ciências humanas falham. Quer seja a educação, a pedagogia, a sociologia, a psicologia, a filosofia, todas essas vão partir de um pressuposto antropológico errado. Ou seja, traduzindo, vão partir de uma opinião sobre o homem errada. A Bíblia diz que o homem é totalmente depravado, pecador, dependente de Deus, certo? Que todas as suas ações estão contaminadas de alguma forma pelo pecado. Aí você chega diante do especialista, ele vai dizer: não é sua culpa não. É a culpa do seu marido, a culpa da sua esposa, a culpa dos seus pais, a culpa da sociedade. Ele está indo contra a antropologia bíblica. Recentemente eu comentei que até em um caso de problemas conjugais, onde já está até se contemplando o fim do casamento, porque o problema foi sério, o problema foi traumático. Eu costumo dizer, meus irmãos, que você pode colocar 99,9% de culpa em um lado. Você só não pode colocar 100%. Por quê? Porque eu conheço o ser humano. Nós somos ótimos para provocar o outro ao pecado. O outro é inocente, irmãos? Não. Mas é essa parte, esse 0,1% que você, não importa, pode botar quanto zero você quiser, que você foi responsável, que quebra o nosso orgulho. Quem deve se humilhar diante de Deus dizendo: Senhor,
Cuida lá do pecador, do meu irmão, do meu pai, da minha mulher, do meu esposo, tudo faz. Mas me ajuda aqui, porque eu não estou facilitando as coisas. Isso é antropologia bíblica, ok? Que a gente precisa cultivar mais. Bem, vamos falar primeiro agora, irmãos, sobre teologia sistemática, sã doutrina. A sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à vida. Frase de Jamieson, ou Jameson, provavelmente. Jamieson é um bem criativo para colocar alguém. Não que o brasileiro não pudesse fazer. Se a Bíblia interpreta a si mesma, então precisamos considerar o que toda a Escritura diz sobre determinado assunto. Paulo trata a sã doutrina em todas as suas cartas pastorais endereçadas a Timóteo e Tito. Sã doutrina significa ter uma teologia confiável, exata, fiel, saudável. Eu quero dar um destaque aqui, meus irmãos, que quando nós falamos sobre sã doutrina, existe um núcleo, ok? Que é inegociável. Por exemplo, o que você colocaria nisso aqui, irmãos? Alguém me ajude. Vou dar o pontapé. Divindade de Cristo, ok? Quem mais você é inegociável, não pode sair daqui? Oi? Não estou ouvindo. Sim, a Trindade. Toda a igreja verdadeiramente cristã é trinitariana. Tá? O teu amigo unitariano precisa se converter. Que mais? Inerrância das Escrituras. Essa é top 1. Perdeu isso aí, irmãos, perdeu o resto. Sério. Se a Escritura é falha, se a gente tem que descobrir o que é nela Escritura e o que não é, né? Se ela não é inspirada, ela contém a Bíblia, epa, aí você é o juiz e a coisa ficou feia. Estão entendendo, irmãos? Isso são inegociáveis. Agora, por mais que, já falei isso, por mais que eu seja fã desde a minha adolescência de escatologia, certo? E vou passar os 7 anos da tribulação, depois, quando já tiver sido arrebatado, mangando os meus amigos que não queriam certo, eu tenho um monte de amigo amilenista, tenho um monte de amigo pós-tribulacionista. E a gente debate, a gente brinca. O que aconteceu com a mulher que foi na loja com o vendedor dispensacionalista? Ela pediu uma rasteirinha, aquela sandália. O vendedor chegou e... Esse é o tipo de coisa que eles me mandam. Porque eles alegam que a gente é literalista, absolutamente literalista em tudo. O que não é o dispensacionalismo. Mas o meu ponto, irmãos, é claro que tem volta. Quando eles mandam essa daí, nada como uma pesquisa no Google. Meme sobre amilenismo. Mas é discutível. Entende, irmãos? O pessoal briga por forma de ceia. Tem gente que, eu queria estar brincando, que importa pão do Oriente Médio, porque é esse que tem que estar na ceia. Igrejas que só servem a ceia com vinho, não pode ser suco de uva. Aí tem o pobre do irmão que lutou 40 anos contra o alcoolismo, como é que faz com ele? Aí daqui a pouco ele está indo, bebendo dos irmãos tudinho, porque você causou a queda do pobre que está... Você sabe, né, irmãos? O alcoólatra, ele está sempre em recuperação, ele é só um gole. É um problema da química do cérebro, entendeu? Aí a pessoa briga por causa disso. O pessoal às vezes me pergunta isso, eu falei, meu amigo, se for um biju e um açaí lá, tá ótimo. Meu ponto, irmãos, é que há coisas que você briga, tem outras que você... Tá bom, deixa para lá. Nisso, irmãos, a sã doutrina, ainda assim, não pode ser estapafúrdia. Por exemplo, vamos falar de novo de escatologia. Se alguém vem aqui no púlpito e diz, irmãos, eu quero chocar vocês. Jesus já voltou. Eu já saio procurando querosene, lenha, um isqueiro e um lugar apropriado para fazer a fogueira desse herege. Porque fizeram isso em Tessalônica, lembra? Ninguém os engane, como se o dia do Senhor já tivesse vindo. Paulo tratou isso com seriedade, porque apesar de ser de uma doutrina que não é essencial, esse é um ponto essencial. Jesus ainda não voltou. Então, quando começam a falar coisas
desse tipo por aí, a gente tem que se posicionar, ok? Segundo parágrafo, a primeira atitude para sermos fiéis nessa área é mudar nossa postura. Não raro, em vez de buscarmos a sã doutrina, afirmamos somos doutrina. Ou seja, em vez de buscarmos compreender o que a Escritura diz, tremendo em humildade diante da santa palavra de Deus, inapropriadamente emitimos a nossa opinião sobre assuntos importantes. Podemos até dizer, em minha opinião, como se fosse uma capa de modéstia. Porém, ela esconde um coração orgulhoso que considera mais a sua própria opinião do que a do Senhor. É o que já falamos, ele está colocando no texto um significado, em lugar de olhar para a palavra e tirar de lá o que ela está dizendo. É o que a gente chama, irmãos, quando você faz a interpretação bíblica, você faz uma exegese, ok? A expressão, o prefixo ek, é para fora. É o mesmo prefixo que você tem em igreja, eclesia, chamados para fora, ok? Ek, E-K. Bem, não EK porque é grego, mas você entendeu. Quando você faz o contrário, que é levar para o texto um significado, você está fazendo uma exegese. E-I-S. A preposição significa para dentro. E é aí que está o perigo de algumas pessoas com o trato com a palavra de Deus. Uma área comum em que isso acontece é quando se trata do conceito que temos de Deus. Talvez você já tenha dito ou ouvido as seguintes palavras: para mim, Deus é assim. Contudo, não ganhamos um Deus individual. Existe só um Deus que se revelou na palavra encarnada e registrou essa revelação na palavra escrita. Então, nossa pergunta deve ser: como o Altíssimo se revelou nas Sagradas Escrituras? Uma das ideias mais comuns extra-bíblicas sobre Deus é o que a gente acostuma chamar de Deus cultural, não é? Eu participo de um grupo com muitos incrédulos e toda vez de manhã que eu tenho oportunidade eu coloco um texto bíblico e uma oração. É interessante mesmo, mas eu já falei para vocês isso. Quando você fica nos termos do Deus cultural, que Deus abençoe o nosso dia. Um monte de emoji, né? Quando você se despedir amanhã do seu trabalho, ou no final de semana, chega para os seus colegas e fala assim: gente, Deus, um abraço, Jesus abençoe o fim de semana de vocês. Epa, quem pôr a sua religião aqui com a gente? Porque essa fraseologia não comporta no Deus cultural. Deus cultural é o do Deus te abençoe, vá com Deus, né? É tão cultural, meus irmãos, que tem uma animação que é no mundo asteca, Nova Onda do Imperador, lembra? Eles criam no Deus cristão? Não. Eles criam nos deuses astecas. Aí tem uma hora que o camarada diz assim: olha, eu não sei o que você quer acontecer comigo, eu posso ir para casa? Aí ela, vai com Deus. Como? Porque significa absolutamente nada. Por quê, irmãos? Porque foi extraído de uma cultura cristã. Nem a Bíblia direito foi usada para isso. De gente que nunca, às vezes, abriu sequer uma página da Bíblia para poder ler. Mas usa a expressão dessa maneira, ok? Mas Deus se revelou. E a gente sabe, ou pode saber como Ele é, através da Bíblia. É por isso que aquela musiquinha, irmãos, Ninguém Explica Deus, ela pode ter sido até bem intencionada, mas ela é equivocada. O correto do todo é, sim, você explica Deus naquilo que Ele se permitiu ser conhecido. Vê a diferença? Porque na música fala teologia para quê? Eu falei, eu te digo para quê. Para você não crer um monte de coisa errada sobre Deus. Então, a música pode ter sido até bem intencionada, mas deu uma canelada feia ali naquela parte. Bem, exemplo comum desse tipo de atitude ruim é quando alguns negam, por exemplo, irmãos, a ira de Deus, afirmando que o Deus que se revelou em Cristo Jesus é amor, então há algo de errado com o Antigo Testamento. Deus, porém, não muda. Os mandamentos de amarmos a Deus e o próximo estão ambos no Antigo Testamento. Muitos ficam chocados com a demonstração do juízo de Deus contra os cananeus, mas se esquecem de que Apocalipse aponta para um juízo de escala global. Então, você já deve ter tido aquela pessoa que você está falando sobre as verdades da Bíblia e a pessoa diz, esse não é o Jesus que eu creio. A melhor coisa que você pode fazer é devolver a pergunta, ok, qual é o Jesus que você crê? Aí você se prepara.
Porque vai vir cada coisa que não tem nada a ver com as Escrituras. O nosso parágrafo acabou de dizer, a pessoa se escandaliza com Deus passando a régua nos cananeus, passando a régua nos palestinos daquela época. Ih, toquei na ferida. Limpando a terra para que seu povo pudesse tomar posse. Mas leia Apocalipse, irmãos. Só em um dos juízos de Apocalipse, 2,5 bilhões de pessoas vão morrer. São deuses diferentes? Não. E detalhe, o centro, a personagem central de Apocalipse, nem é Deus Pai, é Deus Filho. Está no primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo que ele deu a conhecer a seu servo João. Então, quem é, meus irmãos? Eita, quem é que mata 2,5 bilhões de pessoas em Apocalipse? Viu como você tem dificuldade de falar? Jesus. Quem mata todos os incrédulos quando ele se manifesta na sua segunda vinda? Jesus. Mensagem que eu preguei antes das minhas férias ano passado. Christus Victor. Veio sobre um cavalo, desce, mata o falso profeta e o anticristo e todos os incrédulos que o serviam junto. Essa pessoa não... Está vendo a falta da teologia bíblica? Ela tem dificuldade com isso. Porque ela só gosta de Jesus quando João deitou no ombrozinho dele. Sabe? Daqui a pouco o pessoal vai estar falando assim, eu gosto do Jesus do The Chosen. Mas até aquele camarada lá, teve uns momentos de ficar estriado com seus discípulos, tudo cabeça dura. Já viu essa cena? Acho que essa parte pessoal, deixa eu pular, está parecendo demais com o Jesus dos crentes. Deixa eu pular aqui. Porque querem uma versão de Deus, Jesus, que é fora das Escrituras, feita a sua própria imagem e semelhança. Entendermos o que a Bíblia ensina sobre a natureza trina do nosso Deus, e sobre o seu perfeito caráter, sobre a dupla natureza de Cristo e sua obra redentora, ou seja, termos pensamentos grandes e corretos sobre Deus, é crucial para a vida cristã, pois somos transformados à medida que contemplamos a glória do Senhor. Esse versículo de 2 Coríntios, irmãos, fala sobre isso. Cada vez que você contempla a glória do Senhor, a glória do Evangelho, o que significa os princípios bíblicos, isso afeta você. Então o pessoal acha que teologia é apenas cognição, é só estudo aqui. Errado. Quando você estuda teologia, meus irmãos, especialmente com a sua alma de joelho, aquilo impacta a sua vida. É aquilo que eu venho tratando com vocês várias vezes, que a diferença é chamar aqui o tecladista para, né, Wagner, toca uma música aqui em tom menor, certo? E aí eu falar umas coisas bonitas aqui, aí o pessoal chorando e tal. Isso, irmãos, é manipulação. Isso é emoção Red Bull, é vazia de conteúdo. Uma coisa completamente diferente é quando você lê ou canta um princípio bíblico de redenção e sua garganta aperta. Isso é completamente diferente. E quando roubamos isso, irmãos, da igreja, a igreja é fragilizada. Uma denominação liberal, ou seja, que não crê na sã doutrina, presbiteriana lá dos Estados Unidos, a PCUSA, que não tem nada a ver com a igreja presbiteriana do Brasil, a PCUSA mandou um pedido ao... não lembro o nome dele agora, o Gary é o sobrenome dele, que é o autor de Só em Jesus, né, In Christ Alone. Lá na letra de In Christ Alone diz, naquela cruz, a ira de Deus se manifestou. The wrath of God was... Não, a ira de Deus foi satisfeita. The wrath of God was satisfied. Estava assim, certo? Eles queriam publicar no inário novo deles essa música, mas queriam trocar. Naquela cruz, o amor de Deus se manifestou. O amor de Deus se manifestou na cruz, irmãos? Sim. Mas que medo que esse pessoal tem da ira de Deus. Você não foi livre dessa ira. Mas sabe por quê, meus irmãos? Não é politicamente correto. O pessoal vai visitar a nossa igreja para ficar ouvindo sobre ira? Sim. Porque o povo está se afogando, está bebendo litros d'água e acha que está respirando ar. E cabe ao pregador do evangelho dizer, você está perdido. Você está morrendo. Você fale com um sorriso, fale com um abraço, fale enquanto limpa as feridas do morador de rua, não tem problema, mas fale.
Fale enquanto está visitando o que está enlutado, mas fale. Você não tem benefício nenhum quando você fala a alguém, meus irmãos, meia verdade. Quem vai a um oncologista para ouvir, olha, como é que você quer sair daqui? Bem ou mal? Bem, então, você só tem uma gripe, é uma virose. Ninguém. É a pior notícia que você pode receber, mas você precisa da notícia. Infelizmente, irmãos, quando se negocia as verdades bíblicas, nós estamos engodando e enganando as pessoas. Nós não. Quem o faz? Isso não dá benefício nenhum, absolutamente ninguém. Vamos, irmãos, encerrar para o nosso intervalo, mas antes, rapidinho tem esse quadro na página 26. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o quadro depois que a gente voltar, tá bom? Retomando aqui, irmãos. A nossa discussão, nossas perguntas para encerrar esse primeiro número. Você já se pegou afirmando sou doutrina, ao invés de buscar a sã doutrina? Então é aquela questão aonde você acaba percebendo que você está crendo em coisas que você mesmo tirou da cachola, e não necessariamente da palavra. Isso é muito comum, irmãos, quando você participou de uma igreja onde não tinha um devido ensino, e você começa a ser desintoxicado. Nós temos, né, ela vai depois rir um pouquinho, uma pessoa na nossa igreja, que nos primeiros meses conosco, ela falava assim, pastor, domingo eu me senti muito burra. Por quê? Porque, irmãos, participou de uma igreja que não tinha um ensino adequado. Quando você substitui com o ensino bíblico, você começa a ver quanta besteira você acreditava. E detalhe, eu tive a mesma experiência como falei quando cheguei no seminário. Algumas coisas porque eu ignorava completamente. E o problema da teologia, irmãos, é que ela raramente, até onde eu saiba, fica no vácuo. Se você não coloca a coisa correta, outra coisa entra no lugar. E geralmente vem da cultura, de uma mensagem que você assistiu. E era o meu caso. Eu tinha muita coisa que vinha de N influências, mas não dava liga, né? Não colava quando você tentava colocar tudo junto. Você está acabando tentando misturar água e óleo. E você acaba sendo, como diz a nossa expressão aqui, a sou doutrina, a minha própria doutrina. Bem, 2. Liste algumas implicações de abandonarmos, por exemplo, a sã doutrina, a inspiração e autoridade das Escrituras. Então veja bem, mas abandonando a sã doutrina, nós começamos a dar vazão a pensamentos e comportamentos que não têm, obviamente, fundamentação nas Escrituras e vão levar a comportamentos bizarros na nossa vida, certo? Então, todo comportamento pecaminoso, grave ou não, nasce em um abandono ou desconhecimento do ensinamento bíblico. Deus sabe das coisas, sabe que aí eu completo aquilo que eu quero fazer. Não, você acertou a primeira parte, Deus sabe de tudo, mas não concorda com o que você quer fazer, não. A segunda parte você fabricou saindo da sã doutrina. Letra B, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Foi aquilo que eu mencionei depois que o presbítero Petrônio mencionou como isso estando no núcleo, né, da fé. Irmãos, grande parte do pensamento social hoje está desse jeito porque eles não têm um norte. Eles não têm uma régua. Aliás, a gente aprendeu isso na IBD, a palavra cânon significa o quê? Régua. Eu consegui a proeza de perder 2 trenas dentro de casa. Fazer uma caça-tesouro lá, quem achar a trena ganha um prêmio. Aí eu tive que comprar outra, porque eu estava fazendo as coisas no chute, nos palmos, não dá, né? Andando para a loja aí, você tem uma mesa de 6 palmos de altura? Não dá. Então, comprei outra trena e tal. Por quê, irmãos? É fundamental você saber exatamente o que é. Aliás, era para ter trazido 2 para medir uma coisa que a gente precisa fazer um serviço, eu acabei esquecendo. O ponto, irmãos, é que não dá para você pedir para um pedreiro, quanto é que você faz mais ou menos 30 metros quadrados de... Aí você chega lá e é 40. O orçamento deu errado. Sem a régua das Escrituras, nossa vida dá errada. O caráter glorioso de Deus, letra C, é o quê? Saber, meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando eu coloco o meu narizinho para fora, deu ruim.
A gente pode brincar, né, com alguma coisa, enfim, mas quando a vaidade, o orgulho são reais no coração do homem, perigoso. A condição pecaminosa do homem, quando a gente começa a ser, sem querer e sem nem conhecer o termo, pelagiano ou semi-pelagiano. Pelágio foi um adversário de debate de Agostinho que não acreditava na queda total do homem. Então, Gênesis capítulo 3 não tem a queda do homem, tem um trupico. Oh, quase agora que foi, mas estamos aí tão firme. Não, estamos não. Foi uma queda. E Pelágio dizia que não. O homem apenas, né, perdeu parte daquilo que ele tinha inicialmente com Deus. E às vezes, irmãos, nós cremos assim, tendo um pensamento, como eu disse, pelagiano, ou até semi-pelagiano, ou parte pelagiano, porque não temos um conhecimento bíblico correto sobre o homem. E, finalmente, a salvação somente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo somente. Você quer ver como isso é fácil? Pergunta para qualquer evangélico se a salvação é pela graça. O que ele vai responder, irmãos? Sim. Sim. Boa parte vai dizer, mas você tem que fazer por onde? Ou é uma coisa ou é outra, criatura. Não dá para ser os dois. Será? Ficou tão fácil em português, irmãos. Em grego é caris. Aí você tem que ficar pensando, mas o que significa teologicamente caris? Em português ficou fácil. Graça. Eu ganhei. Me deram. Presente. Não mereci. Ficou fácil. A gente complicou. Quantas e quantas vezes eu tive que explicar isso? Tem até música. Estou pagando o preço. Estou pagando o preço. Tem musiquinha. Não precisa nem dizer de qual igreja que é, mas enfim. É dessa da quarta-feira do milagre. Estou pagando o preço para ir para o céu. Jesus foi fazer o que na cruz? Turismo? Veja, irmãos, uma noção tão simples. Agora veja bem, muita gente entende errado porque confunde evidências da salvação com meios para a salvação. Não sei quem me perguntou essa semana, lembrei, perguntou, conversando com essa pessoa, sobre suas ausências no grupo de vida, suas ausências, etc, etc. A pessoa perguntou, pastor, eu sei o que eu devo ir e tudo mais, estava lá no portão de casa. Ela me perguntou assim, pastor, mas, desculpe a ousadia, mas eu perco a minha salvação se eu não for? Eu falei, não. Eu não vou mentir, meus irmãos. Não. Mas se a irmã me disser, não vai mais. Retiro tudo que eu falei. Nos encontramos daqui a 3 meses. Se a irmã me disser que a sua vida espiritual está o mesmo, eu como o meu diploma. Vai ser ruim porque já está enquadrado, né? Está tão bonitinho lá. Eu como o meu diploma. É impossível, irmãos, você falhar nas disciplinas espirituais e me dizer que a sua vida espiritual está uma maravilha. Eu sou um campeão da fé. Eu não oro, mas eu sou um campeão da fé. Mentira. Eu não leio a Bíblia, mas eu estou tão bem espiritualmente. Mentira. São mentiras diabólicas. Mas que, infelizmente, irmãos, entra, porque a gente acaba acreditando naquilo que nos convém. Então é verdade, você não precisa ser dizimista, não precisa ofertar, não precisa cantar, não precisa pregar o evangelho, apesar de ser um mandamento, né? Vamos por todo mundo e pregar o evangelho, não precisa fazer nada. Mas 2 coisas são perigosas. A primeira eu já falei, a sua saúde espiritual. A segunda, eu diria para você o versículo que Paulo disse, creio que foi aos Coríntios, vejam se vocês realmente estão na fé. O crente, meus irmãos, o salvo, o habitado pelo Espírito Santo, ele é movido por esse mesmo Espírito para as coisas do Espírito. Assim como antes o incrédulo, você era movido para as coisas da carne. É simples matemática espiritual. Vamos seguir. 2. Teologia bíblica. Diferente da teologia sistemática, agora nós vamos falar sobre ela, a bíblica, como história da redenção. Inicialmente, irmãos, a teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Então você bem poderia dizer, né, ou colocar, em vez de termos na capa de nossas Bíblias, em vez de estar escrito Bíblia, ok? A minha já está bem apagadinha, não dá nem para enxergar direito. Você bem poderia ter escrito aqui,
livro da história da redenção de Jesus Cristo. Bem grandão o título. E estaria completamente apropriado, completamente certo, porque é exatamente isso que está se contando. É a origem de todas as coisas, o porquê da necessidade da redenção e quem é o autor e consumador da nossa fé, da nossa redenção, que é Cristo Jesus. Começa e depois vai terminar contando como ele finalmente concluiu isso. É importante considerarmos o que toda a Escritura diz sobre determinado tópico, mas podemos cair no perigo de tirar o texto do seu contexto. Além disso, Deus não nos deu uma enciclopédia teológica, mas sim uma santa biblioteca que nos conta, lembra, eu falei, irmãos, de revelação progressiva? Progressivamente uma história do Éden até a Nova Jerusalém. Esse é o papel da teologia bíblica. Nick Rourke e Robert Klein definem teologia bíblica como, olha, um modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. É por isso, irmãos, que, eu já expliquei, quando você passa por uma genealogia, por exemplo, no Antigo Testamento, é óbvio que esse texto não é tão denso, tão precioso, tão fundamental como, por exemplo, Romanos 8. Capítulo absolutamente maravilhoso do apóstolo Paulo. Concorda? Mas se está lá, tem um papel, tem um objetivo. Talvez não seja tão simples entender a genealogia em algumas partes de Gênesis, né, que fica acontecendo vez após vez, muito menos em números, mas está lá por um motivo. Deus está comunicando algo a respeito da sua história, mesmo que seja, irmãos, um pedacinho bem pequenininho. E aí quando chega em um texto como Romanos 8 ou João capítulo 15, aí sim, é uma peça grande do quebra-cabeça, mas tudo é Escritura e tudo é inspirada. Infelizmente, muitos cristãos enxergam a Bíblia como um cordão de pérolas. Uma joia aqui, outra ali, ligadas por textos menos relevantes. Toda a Escritura, porém, é inspirada e útil. Precisamos considerar todo o texto que lemos, especialmente os do Antigo Testamento, dentro da história progressiva da Bíblia, que culmina em Cristo. A teologia bíblica nos ajuda a ver Jesus a partir de toda a Escritura. Ela nos ajuda a sermos cristocêntricos. Afinal, Jesus mesmo disse que toda a Escritura aponta para Ele. Ele está se referindo, irmãos, na conversa que Jesus teve com os 2 discípulos no caminho para Emaús, e os discípulos estavam lá lamentando o que havia acontecido. Jesus deu uma do famoso João sem braço, dizendo, o que aconteceu? Como você não sabe? E aí começaram a falar de Jesus. Bem, Jesus toma a palavra e começa a contar sobre ele no Antigo Testamento, mostrando que o que aconteceu já estava previsto, que é inclusive a parte do servo sofredor profetizada por Isaías, certo? E aí, com certeza esses homens ficaram completamente admirados, mas só vêm a reconhecer a Jesus na hora da refeição, quando já estavam à noite, né, passando a noite ali. O ponto, meus irmãos, é que Jesus usa a Escritura do Antigo Testamento para falar sobre si. Então, como é que a gente olha para o Antigo Testamento e vai ver outra coisa? A gente vai enxergar em como o Senhor revela a seu Filho antes do Filho ser enviado por Ele, ok? Então, ele vai dar um exemplo aqui, irmãos. Considere, por exemplo, a história de Deuteronômio 11:30, quando o Senhor coloca o povo entre 2 montes e pronuncia as bênçãos para aqueles que obedecem à aliança e as maldições para quem a quebra. Deus propõe, está se referindo, irmãos, ao monte Gerizim e ao monte Ebal, ok? Monte Gerizim era o monte das bênçãos e o monte Ebal era o monte das maldições. Lá no Rio tinha uma igreja de amigos que se chamava Igreja Batista Monte Gerizim. Por incrível que pareça, teve alguém que teve a ideia de colocar o nome da sua editora de editora Ebal. Aparentemente não entende muito de Bíblia, né? Porque ele chamou a editora dele de Monte das Maldições. Ok? Só falta a filha dele se chamar Jezabel, mas tá bom. Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, e recomenda que escolhamos a vida. Deuteronômio 30. Infelizmente, é comum ouvirmos pregações moralistas que dizem que se obedecermos ao Senhor, seremos abençoados. Essa interpretação legalista, porém, ignora o que o próprio contexto diz em Deuteronômio 31:16, quando o Senhor diz a Moisés que sabe que o povo se prostituirá com ídolos e abandonará a aliança. A pintura se torna ainda mais rica quando enxergamos toda a história da redenção. Você está entendendo, meus irmãos? Deus faz os 2 montes,
No próximo capítulo ele diz, o povo vai errar. Então por que Deus fez isso? Por que Deus colocou, se era simplesmente obedecer? Deus está mostrando para eles, olha desculpe. Olha os cenários diferentes. Infelizmente, vocês vão ser o pessoal do Monte Ebal. Vocês vão escolher isso aqui. Pastor, mas isso aí é o quê? Masoquismo de Deus? Perdão, masoquismo, sadismo de Deus? Não, irmãos. Se você tem a bênção e a maldição, e Deus fala, escolham a bênção para que vivam, e logo depois ele já canta a pedra, você vai escolher a maldição, o que você faria? Senhor, como que eu resolvo isso? Eu acredito no que o Senhor está dizendo, que por causa da minha índole, eu vou escolher a maldição. Como é que eu resolvo? Aí Deus diz, calma. Calma que eu vou dar um jeito. Você viu, meus irmãos, como que um texto, em lugar de um monte de coisinha, olha, como ele falou, no pregador dizendo assim, irmãos, vamos ser a igreja do Monte Gerizim. Alguém deveria levantar a mão e dizer assim, pastor, eu não consigo, porque eu sou pecador. Ah, é verdade. Vamos ser a igreja que recorre a Cristo. A Carol Sue, a esposa do Davi Merck, né? Que nós conhecemos bem, o Davi Merck Jr. já esteve conosco aqui também. A Carol Sue contou que quando um dos seus filhos era pequeno, ou filha, tem tantos que nem sei qual dos dois, ela estava lutando com a obediência. E a Carol Sue, vez após vez, falava com a menina e tal. Finalmente ela disse, mamãe, eu não consigo. Uma mãe menos sábia ia dizer assim, você consegue sim. Deixa você sem vergonha. Porque quando eu era pequena, o que ela fez? Sentou com a filha e pregou o evangelho. Essa, inclusive, irmãos, deve ser a nossa atitude toda vez que nós lidamos com o pecado do irmão. Só não é você por causa da graça de Deus. Só não é você porque Deus abençoou para que não fosse você. Então a redenção, meus irmãos, é Deus nos tirando de um lugar que nós não temos como sair sozinhos. Via de regra, quando alguém é sequestrado, ele é resgatado, com raras exceções que alguém, com o sequestrador é muito mequetrefe, muito ruizinho, que ele consegue escapar. Quem está no cativeiro sequestrado é resgatado. Esse é o nosso caso. Que essa passagem perde quando ele era tratada, a passagem do Monte Gerizim Ebal, quando ela é tratada de maneira legalista ou de uma maneira apenas faça isso e vai acontecer tal coisa. Bem, Gênesis 1 relata que Deus criou o mundo e tudo era perfeita bênção. Entretanto, com a rebelião de Adão e Eva, a humanidade foi amaldiçoada. Por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Romanos 5,12. Deus então promete abençoar novamente todas as famílias da terra por meio da família de Abraão. Mas Israel e Judá acabam exilados por causa da desobediência, por quebrarem a aliança. Será que a maldição seria revertida? Será que a promessa de Deus se cumpriria ou morreu com a desobediência de Israel e Judá? É aí que chegamos, irmãos, em Mateus 1, e lemos que Jesus é o filho de Abraão. A obra de Cristo é dupla. Ele tanto nos livra da maldição, como nos traz a bênção de Deus. Ele faz aquilo que Israel falhou em fazer. Por sua morte, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Romanos 8,1, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E por sua vida de obediência, nele somos abençoados por Deus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Irmãos, Jesus e Jesus e Jesus, vez após vez. Até o dia chegará em que Cristo voltará e estará com ele e a cidade celestial, na qual nunca mais haverá qualquer maldição. Lembra, irmãos, do nosso tema de Mateus? O Messias prometido completa, conclui, faz a obra da redenção. Isso não há dúvida. Mas o reino prometido ao povo do Antigo Testamento é atrasado, é postergado por causa da sua desobediência. Essa é a mensagem de Mateus. Mateus está dizendo para o seu povo, uma vez que ele escreveu para os judeus, nós perdemos o bonde da história por nossa rebelião, porque nós rejeitamos o Filho, nós rejeitamos quem Deus enviou. Pastor, então por que Deus não faz assim para eles e acabou?
Por que, irmão, você acha? E já não tiveram chance? Porque simplesmente agora a gente não segue a ideia de outras teologias e diz, não vamos final agora, a chance de Israel já passou e acabou. Qual atributo de Deus, irmão, você acha que seria comprometido se isso acontecesse? Fidelidade. A gente está acostumado a cantar, inclusive, Deus é fiel, fiel não é mentira, mas Deus é principalmente fiel a Ele. Ele nunca prometeria uma coisa que ele não iria cumprir. Ele prometeu coisas ao seu povo eleito, e a eleição de Deus não pode ser voltada atrás também. É por isso que eu digo, irmãos, todo calvinista deveria ser dispensacionalista, porque uma coisa está ligada à outra. Deus elegeu Israel. Então, apesar que boa parte dos judeus não servem ao Senhor e vão se perder, com certeza, na consumação do tempo, como nós já aprendemos aqui no nosso EBD, Deus restaurará Israel através de um remanescente, que Paulo menciona em Romanos 9, 10 e 11. E nesse remanescente vai cumprir as promessas do Antigo Testamento, de reino, rei, tudo que ele prometeu. Por quê? Porque Deus não mente. Mas hoje, Mateus está falando, vocês perderam o bonde da história, mas o bonde da história trouxe a redenção ainda assim, apesar de vocês. Vamos para as nossas perguntas, irmãos, e passar para a nossa última parte aqui. Você tem dificuldade de ver a Bíblia como uma grande história? Por quê? E agora eu vou vender o meu peixe, que eu já venho vendendo há não sei nem quantos anos. É por isso, meus irmãos, que eu sempre lhe aconselho, leia a Bíblia em ordem cronológica. Eu levei anos para entender que os profetas do final do Antigo Testamento eram contemporâneos de Esdras e Neemias. Já pensou uma coisa dessa, irmãos? Uma década de igreja. Isso é uma vergonha. Tem um monte de crente que não sabe disso. O crente da comunidade de Baixo da Videira sabe, porque a gente já ensinou um monte de vezes, inclusive quando preguei em Esdras e Neemias e nos profetas. Inclusive, alguns desses profetas são citados. Ageu e Zacarias são citados em Esdras e Neemias, agora não lembro de qual dos dois. E olha onde está, irmão, você está aqui, né? Gênesis, Êxodo, livro e tal. Esdras e Neemias estão aqui. Ageu e Zacarias estão aqui. Porque a Bíblia é organizada em assuntos. Pentateuco, livros poéticos, livros proféticos. Certo? Por isso que não está na ordem. Mas quando você lê cronologicamente, aí você está lá lendo, né? Esdras, Neemias ou Crônicas, que seja, e aí, pum, do nada, na sua leitura aparece um profeta. Você está lendo Reis, do nada aparece Isaías. Você já reparou que a surra que Senaqueribe levou é narrada 3 vezes na Bíblia? É narrada em Crônicas, é narrada, mencionada de novo, se eu não me engano, em Esdras ou Neemias no final, e é narrada também em Isaías. 3 vezes. Ele desafiando o povo lá de fora do muro, e o profeta dizendo assim, pelo caminho que você veio, vou botar um anzol no seu nariz e você vai voltar. Sabe o que é mais triste, irmãos? Tem gente que conhece esse texto por causa da música da Ana Paula Valadão, mas não conhece por causa da Bíblia. Isso explica muito o estado da igreja brasileira. Como aquela história que eu já contei para vocês, né? Ainda que a figueira não floresça, fruto da oliveira minta. Pastorzão, essa daí eu gosto. Fernandinho, eu não. Abacuque, criatura. Dá vontade de fazer aquele meme do Batman no Robin. O cara não sabe que é da Bíblia, gente. Sério, isso mostra o estado da igreja brasileira. Talvez na igreja no mundo inteiro. Que aprende musiquinhas, às vezes boas, às vezes não, apesar que essa aí pelo menos tem passagem bíblica, mas não aprende Bíblia. E o pior, irmãos, é quando pega texto bíblico, põe na música completamente fora de contexto. E ainda aprende errado, né? Bem, 2. Considere o texto de Davi e Golias em 1 Samuel 17. Qual normalmente a mensagem que ouvimos deste texto? Devemos ser como quem, irmãos? Como Davi, que derrotou o gigante. Qual é, irmão, o gigante na sua vida?
Escreva no pedaço de papel e traga nessa fogueira, que é o nome do seu gigante. Já participou dessas tretadas aí, das presepadas? Eu queria que fosse raro, mas não é raro, irmãos. O texto não é sobre a altura de Davi, a altura de gigante, não tem nada a ver com isso. Quem normalmente é apresentado como gigante? Seu problema, sua doença, né? Sua sogra, sei lá. Eu posso brincar, porque a minha era maravilha. Qual é o seu gigante? Aí vem aquele irmão de 1,55 m, pastor, todo mundo. A partir da minha perspectiva, até o senhor é um gigante com 1,74 m. C. Você já ouviu alguma interpretação sobre as 5 pedrinhas de Davi? Aí não, irmão. Aí é de lascar o toco. Quem já ouviu, irmãos, uma mensagem sobre as 5 pedrinhas de Davi? A pedrinha da perseverança, a pedrinha da fidelidade, a pedrinha da ousadia, porque sem ousadia Davi não teria ido lá. A pedrinha da iniciativa, Davi teve iniciativa, foi diante de... E finalmente, a pedrinha do dízimo, não esqueça, irmãos, hoje à noite. Tá? Já que pode colocar qualquer coisa, né? Ele vai colocar o que lhe convém ali. Irmãos, por que Davi escolheu 5 pedrinhas? A resposta correta é, sabe lá Deus. A Bíblia fala. Aí o pessoal, ai gente, TikTok e Instagram tal, deu vazão, uma manada que impressiona. É porque era para os outros irmãos de Golias, disse o camarada num texto. É porque ele tenta explicar de tudo ali. E diante disso a gente fala sempre a mesma coisa. Se a Bíblia se cala, você se cala. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 10. Davi podia ter pego uma carrada, um milheiro de pedrinha. Que nem a gente compra para a obra, né? Traz o milheiro, coloca bem aqui, vai que eu preciso. Irmãos, vocês já viram um vídeo de gente usando essa funda, né? Do nosso tipo de baladeira. A gente usa com madeira. Eles não. É uma tira de couro com um pedaço maior no meio. E eles têm a habilidade de girar e soltar uma só. Já viram isso? Tem um camarada que faz vídeos no YouTube. Ele coloca um negócio de metal assim e atinge. Rapaz, é literalmente um tiro. A única coisa curiosa desse texto, irmãos, é que os maiores especialistas com funda eram da tribo de Benjamim. De onde Saul era? Benjamim. E onde Saul estava? Lá com medo. Essa é a parte curiosa. Ora, entre ser uma parte curiosa e você criar uma mensagem em cima disso, são coisas distintas. Se formos sinceros, letra D, será que somos mais como Davi ou como o povo acovardado? Aí a gente começou a chegar em algum lugar. Aí começamos a chegar. Eu preguei uma mensagem, irmãos, já umas 3 vezes essa mensagem, em lugares diferentes, sobre o evangelho em Davi e Golias. Não sei quantos lembram, faz muito, muito tempo isso. Onde eu mostro, meus irmãos, que Davi serve ali como um tipo de Cristo. Mas ao pregar isso, eu preguei o que o texto está falando no seu contexto, que era mostrando a diferença do rei escolhido por Deus em relação ao rei escolhido pelos homens. E a mesma coisa você vai aplicando no Evangelho. Enfim. E aí, como essa história nos aponta para Cristo, filho de Davi, eu acabei de mencionar. É aquele que nos representa, que vai à frente. Se você quisesse chamar, irmãos, o gigante de alguma coisa, a única coisa que você poderia chamar era pecado. Aí está perto. Quem é o gigante na sua vida? Aí você pode dizer, pastor, é ira, é lascívia, é mentira, eu sou um pescador, meu peixe sempre é maior do que... Aí você está no caminho do que realmente precisa ser combatido. Vamos encerrar, meus irmãos. Ponto 3. Implicações para a vida da igreja. O que significa para a vida da igreja? Primeiro, significa que como igreja do Deus vivo, a igreja é coluna e fundamento da verdade. Paulo falando para Timóteo, em 1 Timóteo 3,15.
ela deve sustentar e exibir em unidade a verdade da palavra de Deus a todos. Então, se nós estamos aprendendo e repetindo entre nós algo que não é verdade, que não é Bíblia, nós vamos passar para a sociedade alguma coisa errada, ok? Então, quando uma igreja, por exemplo, irmãos, lê na Bíblia, sei lá onde, que ela deve se transformar em uma ONG, abandona a pregação do Evangelho para se transformar em ONG, ela está comunicando uma mentira para a sociedade. Como eu já expliquei 1 milhão de vezes, mas como é um vídeo novo, não custa explicar novamente, Deus ordenou você a estender a mão, ao cabra no meio do caminho, né, que foi pego lá no caminho para Jericó, e o bom samaritano. Você é o bom samaritano. Mas a gente tem a ideia do que nossa igreja precisa ser o bom samaritano. Não. Não há essa orientação no Novo Testamento. A igreja não é ONG. A igreja não é agência de ação social. O crente deve estender a mão ao necessitado, em vez de transferir a responsabilidade para outros. Porque isso é o amor ao próximo. Então, quando a igreja começa a se envolver de forma equivocada com política, voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, você deve se envolver com a sociedade, ok? Nós já demos o exemplo de William Wilberforce, político britânico responsável pelo fim do tráfico negreiro, não apenas pela Inglaterra, mas no mundo inteiro. A Marinha Real Britânica começou a caçar os navios que transportavam escravos. De repente eles tinham a ideia do que outro país tem hoje em dia, né? Era o dono do mundo. Então resolveram acabar, o que foi ótimo, obviamente um benefício. Nosso irmão, William Wilberforce, estava no centro disso tudo. Outro grande estadista, Cromwell, revolucionou a vida da Inglaterra. Enfim, irmãos, nós precisamos de gente envolvida em todas as áreas. Agora, a igreja não deve ter cor política. Nunca um candidato subirá nesse púlpito. Pelo menos não enquanto eu estiver vivo. Depois do problema de vocês, só vou de madrugada puxar teu pé, se você permitir. Porque há uma diferença, meus irmãos, entre cristão e política e igreja e política. São coisas distintas. O problema é sempre quando a gente quer pegar o do individual e jogar para o coletivo. Ok? Bem, por isso, irmãos, precisamos nos unir na verdade. Muitos dizem que doutrina divide, porém, a ênfase de todo o Novo Testamento é que o erro traz divisão. 2 Pedro 3,17. Quando lemos 1 João 4, 1-6, fica bem claro que a verdade vai tornar nítida a separação entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, essa foi uma arma que Satanás usou ao longo do tempo para evitar que as pessoas discutissem doutrina. Se você está discutindo doutrina motivado por vaidade, para ganhar a briga, pede para sair. Está ruim. Mas quando você, vamos trocar a palavra, debate doutrina para tentar ajudar alguém a chegar mais perto da verdade, e aqueles que estão ouvindo, é diferente. Isso precisa ser feito para que o engano saia e a verdade prevaleça. Porque caso contrário, meus irmãos, a divisão vai ocorrer porque quando geralmente o erro chega, ele divide igrejas. Quantas igrejas foram divididas? Sim, alguns por questões bem banais, bem infantis até, como questões pessoais, etc. Mas muitas vezes é questão doutrinária, porque a igreja foi mal ensinada. Então nós temos que ter uma igreja, irmãos, a nossa aqui em particular, que se alguém chega com o ensino, quer seja daquele núcleo principal, ou até mesmo uma coisa periférica, mas e começa a espalhar sementinhas, a gente identifica dizendo, meu irmão, aqui não. Alguém perguntou, pastor, alguém que crê diferente daquilo que o senhor tem ensinado aqui na igreja, pode ser membro da igreja? Repetindo, irmãos, se for algo essencial, eu vou pregar o evangelho para ele, porque nem crente para mim ele é. Pastor, eu não creio na Trindade, mas eu queria ser tanto da comunidade Batista Videira. Não. Pode frequentar, fica à vontade aí, mas membro você não vai ser não. Isso é inegociável, irmãos. Eu quero ser membro da igreja, mas não creio na Bíblia. Vai te converter. É inegociável. Pastor, eu quero ser membro da igreja, mas eu sou pós-milenista. O evangelho vai pregar, e o mundo vai ficar cor-de-rosa, vai ficar uma maravilha. Tá, fica aí. Tenta aí, você ver se você vai ser. Você tá indo por esse caminho, né? Só que não. Entende, irmãos? Ele pode ser membro da igreja, porque ele vai ficar na dele lá, porque é uma coisa periférica. O ponto aqui, meus irmãos, é que
Se a gente não tiver, é isso que a gente chama de uma vida, de uma igreja, de uma família confessional. Se a gente não tiver uma firmeza naquilo que a gente acredita, qualquer coisa vamos acreditar. Alguém uma vez falou para mim de uma igreja lá em São Paulo, onde tinha um conselho, um tipo de equipe ministerial, não sei, onde um era calvinista, outro era arminiano, outro era pelagiano, outro era... Deixa o nome daquele cara, aquele sistema que o padre inventou lá, pessoal do CFA, me ajuda aí. Que o Craig também defende. Enfim, outro sistema aí, cada um cria de um jeito. Aí esse aqui era de direita, esse aqui era de esquerda, esse aqui era de centro, e defendia as ideias na igreja também. Aí esse aqui era só pelo aconselhamento bíblico, esse aqui só pela psicologia, esse aqui era a mistura dos dois. Eles achavam que era uma grande comunhão de ideias. Não. Isso aí é remendo velho com novo, com de meia vida, vai rasgar. Porque você não tem direção. Toda vez que você vai pregar uma coisa, você vai dizer, mas o irmão não crê assim. Então vamos... Ou então, cada vez era pregado uma coisa diferente. Porque os líderes pensavam de forma diferente. Claro que os líderes da sua igreja, nós temos divergências administrativas ou coisas que a gente pensa diferente. Inclusive tem gente que nesse grupo que torce para um time que, enfim. Então coisas acontecem, mas isso não é relevante. Porque naquilo, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina, e nós temos pregado aqui, os irmãos veem a EBD quando a gente compartilha, não é? Quando cada um ensina, não muda o discurso. Quando assume o púlpito, não muda o discurso. Nós somos sempre na mesma verdade bíblica. Essa é a implicação de uma igreja confessional. Assim como há uma só fé, precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso significa evitar entrar em disputas desnecessárias com nossos irmãos de igreja. O mote, o tema da igreja primitiva continua verdadeiro. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, diversidade. Em todas as coisas, amor. Na verdade, essa frase não é da igreja primitiva. Estou tentando lembrar se é de Agostinho ou de Aquino, não lembro. Mas é uma frase ótima, meus irmãos. Olha aí. Esse núcleo que eu mencionei tantas vezes é as coisas essenciais. Inegociável. Está aí, ó. Unidade. Não tem outro jeito. Nas coisas não essenciais, a gente pode ter diversidade, pode pensar de maneira diferente. E em todas as coisas temos que ter o amor. Pastor, mas como é que entra aí aquilo que é o erro? Essa é outra categoria. Erro, desvio doutrinários e heresias, meus irmãos, cada uma tem um jeito correto de se endereçar. Eu brinquei, obviamente, mais recentemente, agora eu falei sobre querosene, fogo, etc., né, brincando aquilo que realmente aconteceu no passado. Mas, irmãos, eu particularmente, quando lido com um herege, eu tento ser educado, eu juro para vocês. Mas tem hora realmente que a afronta que eles fazem com o evangelho, hoje em dia, com o espetáculo das redes sociais, o único benefício que eu vejo sobre esses debates são aqueles que estão acompanhando. E eu posso provar isso. Eu já tive embates no Facebook, principalmente, em que, no privado, um irmão lá de Caxirimirim do Norte, no Piauí, o pastor estava assistindo aqui, conversando com esse senhor, essa sempre foi minha dúvida. Aí pude indicar um livro, indicar um vídeo, ou explicar a essa pessoa, e foi mais um da coluna de quem saiu da dúvida, do erro, para a verdade. É por isso que eu já falei várias vezes, irmãos, as redes sociais hoje, elas se transformam, infelizmente, em um exercício de publicar futilidades. E em futilidades eu incluo até a foto da neta, quando é só isso que meu perfil tem. Uma ferramenta tão poderosa. Aí você não tem a mensagem domingo em vídeo, você não pregou, você não gravou, você não editou e você não postou. Você só tem que copiar um link e publicar. Você já reparou aquele crente que você vai no perfil dele, em qualquer rede social, você não tem como descobrir que ele é crente? É brabo isso para mim. Você descobre que ele é surfista, descobre que ela gosta de ponto e cruz, descobre um monte de coisa. Mas para ser crente é um agente secreto, é um agente secreto. No lugar onde as pessoas mais gostam de se expor, as pessoas escondem aquilo que deveria ser a coisa mais essencial na sua vida. Ser filho de Deus, ser cristão. Além de sustentar, a igreja precisa professar também a fé. Uma das formas que a igreja pode crescer em união doutrinária
Olha aí, é que eu estudo a lição, irmãos, às vezes eu antecipo o argumento daquilo que eu estudei. É exibi-la. Uma das formas que a igreja pode acrescentar a união doutrinária e exibi-la é por meio da confissão de fé. É falar, é proclamar. Confissões são recursos pedagógicos úteis que ajudam a igreja a concordar sobre questões importantes da fé. A igreja também professa a fé todo o culto público, ao ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, ver a palavra nas ordenanças, né, sendo praticadas. Ao ensinar um ao outro mutuamente a proclamar o evangelho aos perdidos. Então, irmãos, isso não pode ficar apenas no ambiente da igreja. Precisa sair daqui. É claro, irmãos, eu não estou falando que ninguém faz isso nunca. Mas não devia ser algo para tomar como exemplo. Não devia, não sei, deve ter umas 80, 90 pessoas aqui. Não devia ter uns 80, 90 fotos da EBD, da Comunidade Batista Videira, nos próximos minutos? Esse é meu ponto. Não, pastor, nem rede social tenho. Joia, aliás, ótima escolha muitas vezes. Porque quando a igreja, antes da tecnologia, tinha que colocar-se lá fora, a confissão era um dos meios. Era um meio para preservar a unidade dentro, irmãos, mas era para como elas contavam para os outros. Isso é o que nós cremos. Isso nos difere do outro grupo. Isso nos difere, quando os protestantes cresceram, da igreja romana. Ok? Isso era comum. O Facebook da época era a porta das catedrais. Eles publicavam as coisas lá, inclusive onde Lutero colocou as 95 teses, em 31 de outubro de 1517. Olha só, ele colocou no Facebook da época. E detalhe, irmãos, funcionou. Porque quando viram o camarada dando uma martelada lá, né? O pessoal guardou seu smartphone, não tinha. E correu para ver. Era novidade. É como você, quando aparece a notificação lá, né? Já pensou, você está no celular? Lutero postou algo. Opa, vamos dar uma olhada aqui. Como não tinha nada disso, eles foram para a porta da catedral e leram as acusações na prática que ele fez contra os desvios da igreja romana. Bem, e para a igreja, a segunda implicação? A segunda implicação da teologia bíblica para a vida da igreja é que doutrina e vida não podem ser divorciadas. O apóstolo Paulo entende que o pleno conhecimento da verdade é segundo a piedade. Pedro vai além e diz que o pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude é a forma pela qual nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, se você não está entendendo, meus irmãos, o autor está argumentando que quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, ou seja, a teologia bíblica, mais da glória de Deus nós entendemos, e isso está intimamente ligado com a nossa piedade. Piedade é uma palavra que você pode traduzir como viver deusamente, como se fosse um advérbio, da forma de Deus. E é óbvio que nós não temos como ver da forma de Deus em seus atributos intransferíveis, mas, irmãos, Paulo não disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outra passagem análoga, ele diz, sejam imitadores de Deus. Como é que eu imito Deus? Vou criar alguma coisa? Não. Mas eu crio nos seus atributos transferíveis, nas características de Deus que Ele quer ver no seu povo. Quanto mais, irmãos, eu leio, estudo, me maravilho com isso na palavra, o Espírito usa isso para gerar isso na minha vida. Me conta se já não aconteceu com você, de você estar numa bad, numa pior, e aí você resolve fazer o seu devocional, ou você resolve botar um louvor decente para ouvir, e a verdade bíblica, eu vou usar uma expressão aqui, meus irmãos, lhe agarra. Eu vivenciei isso inúmeras vezes. Onde Deus pega você de onde você está, às vezes não queria nem estar no culto, Deus pega e coloca, como diz o salmista, né? Coloca os meus pés em lugares elevados. Isso é a obra do Espírito. Agora, como que acontece com um camarada que não vai à igreja, não lê a Bíblia, ainda diz que tem a vida vitoriosa? Tem não. Não importa quão rico você esteja ficando, promoção que você recebeu, você está confundindo a misericórdia de Deus com a graça. Você está recebendo o que nem merecia, porque merecia outra coisa. E
Às vezes a gente brinca, meus irmãos, com a paciência do nosso Deus. Por fim, a terceira implicação é que toda a igreja é chamada para rejeitar falsos ensinos. O apóstolo João claramente instrui a igreja, dizendo que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, e que a igreja deve se acautelar e não receber todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Judas vai completar esse pensamento dizendo que a gente deve batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, talvez eu tenha mais 15 ou 20 ou 30 anos de idade, dependendo de qual parte da minha família eu seguia a longevidade, ou se não caía alguma coisa da minha cabeça. Meu ponto é, nenhum de nós aqui é eterno. E deve ser a nossa preocupação ser uma igreja geracional, além de missional. Missional é óbvio. Geracional, que a gente possa instruir os nossos filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Repare como a palavra doutrina está em criação de filhos. Para que quando nós não estivermos aqui, ou a gente já não está falando mais lé com cré, né, não está tão bem assim da cuca, eles estejam. Porque a comunidade Batista Videira, irmãos, pode sequer completar o próximo aniversário. E Cristo volta. Dessa vez funcionou. Se não sair na gravação, um monte de gente falou amém. Mas a gente pode completar 123 anos. Isso depende da soberania do Senhor. Vocês já repararam, irmãos, como tem o Evangelho no Brasil tem 150 anos. Você conta nos dedos igrejas que passam de 30, 40, 50 anos. Porque algumas delas acabaram com o passar do tempo, racharam, seguiram seus caminhos, porque faltou continuidade, faltou essa ideia geracional entre os seus membros. Não só pastores são chamados a vigiar contra lobos infiltrados, mas todos nós somos chamados para batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. De novo, a minha memória me antecipando o que eu havia estudado. Todo membro é responsável por garantir com seus irmãos que o púlpito de sua igreja se mantenha fiel à Escritura, para o benefício da sua vida, da congregação e a evangelização do perdido e da próxima geração. Então, irmãos, se alguma coisa é falada errada dentro da sua igreja. Hoje nós temos uma classe única por diversos motivos, principalmente logística, mas eventualmente estaremos em um prédio com muitas salas, a gente pode ter uma turma de um assunto, uma turma de outro, uma turma com cada presbítero, uma turma só para novos convertidos, ótimo. Mas já aconteceu em igrejas, irmãos, em que alguém, eu estava presente inclusive em uma, estava ensinando de forma contrária à prática bíblica e batista em particular. E aí ele não sabia quem eu era, que eu era pastor. Aí eu falei assim, irmão, eu acho que esse assunto devia ficar por aqui, e o irmão deveria conversar com o seu pastor. E aí ele insistiu, irmão, aí eu dei a carteirada, irmãos, porque o senhor fala assim, essa não é o que a Bíblia ensina, ele discute. Engraçado, né? Eu disse, essa não é a prática batista. Acho que o irmão deve conversar com o seu pastor. Por quê, irmãos? Professor da EBD, ensinando fora da doutrina. Brabo, né? Aí cai logo no dia que o João você vai visitar. Tem coisa que eu vou lhe contar. Ele não podia fazer isso no domingo anterior, no domingo posterior, quando eu já estava longe de lá? Mas não dá para ficar calado, meus irmãos. O que me surpreendeu é 12, 15 irmãos lá e todo mundo ouvindo, como se fosse. Ninguém é detentor da verdade. Nós somos servos da verdade. E precisamos ser também os fiscais daqueles que estão entregando a verdade. Vamos com as nossas perguntas finais, irmãos, aí. Você já se considerava responsável por manter a sã doutrina em sua igreja? Quais são passos concretos que você pode dar a fim de melhorar nesse ministério? Então, primeira pergunta, você já se considerava responsável para que esta igreja particular, não sei se tem alguém de outra, ou aqui você participa, mantenha-se na sã doutrina? Como a gente melhora nisso, irmãos? Óbvio, estudando. Inclusive, uma das coisas que nós recomendamos é que você leia pelo menos um livro por mês. Não está lá naquele negocinho porque ficou bonito fazer o cartaz, não. É para seu crescimento. Pode ser nas mais diversas áreas, família, aconselhamento, teologia, assim vai. 2, o que acontece se uma igreja abandona a sã doutrina?
Ao meu ver, irmãos, de forma muito resumida, ela deixa de ser igreja. A marca de uma igreja é a doutrina, não é ter prédios, não é ter uma boa reunião, certo? Ela está dentro daquilo que a palavra de Deus fala, caso contrário não é igreja. Encerrando, talvez você esteja se sentindo sobrecarregado diante da difícil tarefa de entender a Escritura e ser um bom teólogo bíblico. A boa notícia é que Cristo capacitou o seu corpo com dons diferentes para que irmãos possam ajudar uns aos outros nessa tarefa. No fim das contas, uma igreja saudável é aquela em que os pastores e os membros possuem uma visão correta e completa sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a salvação e sobre a Bíblia. Se isso não fosse importante para a igreja, Deus não teria nos deixado a Escritura. Irmãos, nenhum ministério de ensino de igreja, vamos dizer assim, é completo, é perfeito. Eu, particularmente, aprendi a maior parte do que eu consegui chegar até o seminário depois, sabendo, por conta própria, né? Eu pegava o dinheiro da merenda, né, da escola. Quando minha mãe descobriu, eu levei uma bronca tremenda, e eu guardava, né, porque eu não sou dessa geração que tem mesada. Quando eu pedia a mesada, meu pai perguntava, você quer de plástico, de ferro, de madeira? Ele ia literalmente dar uma mesada. Então eu economizava o dinheiro da minha merenda, e eu comprava discos, sim, eu sou velho. Meu primeiro disco foi Ouvi Dizer, do grupo do grupo Elo. O Lauro está balançando a cabeça, né? Mais antigo. E eu comprava livros na editora que ficava no centro da cidade. Toda vez que eu ia ao centro da cidade, eu ia lá, era meu playground. Tanto que eu cheguei ao seminário, meus irmãos, com caixas de livros. Meu ponto, meus irmãos, é que hoje você é ainda mais privilegiado. Eu me lembro, fazendo trabalho na nossa biblioteca, né? Os nossos colegas com uma pilhazinha desse tamanho de livros, ó, porque era o que tinha em português. Por causa do meu acesso a outra língua, a minha pilha era desse tamanho. Hoje não há mais esse problema. As editoras aumentaram tremendamente, e boas editoras. Fiel, Vida Nova, Nutra, Peregrinos, Pronobis, ótimas editoras, ou seja, tem recurso para nós aprendermos. Pastor, mas eu moro em Roraima, é muito longe. Compra livro digital. É só comprar na Amazon, tem muita coisa digital, ou seja, nós estamos ficando sem desculpas. Talvez a sua desculpa seja, pastor, eu sou analfabeto, não tem problema, tem um aplicativo que você compra o livro em áudio lá. Seu analfabeto. Que eu sei que não é seu caso, mas, entendeu? A gente está ficando sem desculpas do porquê que a gente não aprende mais. Não informação, irmãos. Não encher a cabeça de informação, mas de verdadeiro conhecimento. E tem tanta coisa boa. Que Deus nos ajude, irmãos, a continuar crescendo como igreja, como indivíduos principalmente, e fortalecermos as defesas teológicas da nossa igreja local. Amém? Aqueles que nos visitam hoje, muito obrigado pela sua presença. Nosso culto à noite começa pontualmente às 18h30. Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo aqui hoje. Obrigado por este lembrete onde estamos mais uma vez reforçando, fazendo a manutenção de algo que já tem sido amplamente ensinado ao longo do tempo entre nós. O valor inestimável de um profundo e vasto conhecimento bíblico-teológico em meio à nossa igreja local, à tua igreja, Senhor. Dá-nos uma tarde de descanso e traga-nos à noite para ouvir mais uma vez a tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.